Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus, estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, que a cada dia se abria para a luz. Mãezinha querida, é tão confortador fechar os olhos e nos imaginar deitado com a nossa cabeça em sua perna, a senhora fazendo um cafuné em nossa cabeça, colocando a outra mão em nosso braço e nos fazendo carinho. E ficamos conversando. A senhora vai nos aconselhando. Ah, e quantas histórias a senhora nos conta. E aí vamos percebendo que as histórias que a senhora está contando com tanto carinho é sobre o nosso jeito de ser e sobre as nossas ações do dia a dia. E assim, a senhora vai nos fazendo compreender da necessidade urgente de mudar o nosso comportamento para não prejudicar o propósito dessa nossa encarnação. E quanto amor, mãe, tem nesses conselhos. Que delicadeza, mãe. E ao mesmo tempo, que firmeza nas palavras. Mãe, o que temos a te falar é agradecer por teu imenso amor por todos nós. Agradecer por ter nossa família, por tua presença em nosso lar. Agradecemos pelo pão de cada dia, que nunca nos deixa faltar. Nos ensine a ter paz, sabedoria, compreensão e carinho um pelo outro. Abençoe a nossa noite, Mãe, e nos livre do mal que não precisamos passar.
possamos aprender com a Senhora por tudo que passou quando seu Filho veio à Terra para nos salvar de nós mesmos. Agradecemos eternamente por tudo. A paz esteja e permaneça conosco. Muito obrigada, Mãe. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em Efésios, capítulo 4, versículo 22 ao 24. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Aqueles que não tinham entrado logo no início, serão todos bem-vindos à nossa casa virtual do Paz. Hoje, segunda-feira, e o nosso estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o livro 2, capítulo, onde fala do mundo dos espíritos, o capítulo 8, no item que fala da emancipação da alma. Estamos no item que vai falar sobre o êxtase, questão 439. Bom, início, vamos estar comentando um pouco nosso hino, nossa oração e versículo bíblico, importantes mensagens para a nossa reflexão, Logo de início, o nosso hino, da Máscara das Estrelas, onde narra uma parte da experiência do apóstolo Paulo, mentor de nossa casa, quando teve o seu encontro com Jesus, entendeu qual era a sua missão, se despindo totalmente do homem velho, renunciando ao mundo, e procurando e se esforçando todos os dias de sua vida para vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a dizer, de uma de suas orientações, que não mais vive a vida dele, mas sim o Cristo que vive nele. Após nossa oração para a nossa irmã Marinês, uma outra orientação importante, precisamos estar todo o tempo nos autoavaliando para mudar esse nosso comportamento, para que não deixemos fugir, deixar de lado o propósito da encarnação, que é estar sempre buscando evoluir, buscando nos melhorar, do espírito eterno que somos, buscando cada vez mais a nossa evolução espiritual. E, como de sempre, tudo muito interligado, o versículo bíblico, lido pelo nosso irmão José Martins, que precisamos estar nos avaliando para despir deste homem velho, e fazer nascer esse homem novo, com base, como já sabemos, já ouvimos muito, nos preceitos do Evangelho. É o que precisamos estar sempre tendo em nossa mente, que qualquer avanço que possamos ter, se não for baseado no contexto do Evangelho, teremos que estar aqui retornando para estar refazendo a nossa vida, aperfeiçoando a nossa missão, uma vez que já sabemos que somos espíritos, estamos aqui momentaneamente vivenciando uma experiência material. Iremos um dia retornar para a nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. Dito isso, vamos dar início ao nosso estudo no Livro dos Espíritos. Repetindo, nós estamos falando no livro 2, capítulo 8, onde fala da emancipação da alma, questão 439. E Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? E os espíritos respondem: o êxtase é um sonambulismo mais apurado.
a alma do estático ainda é mais independente. Então, como falava, aprendemos nas questões anteriores que o sonambulismo é a ação do espírito médio, onde esse espírito ele tem determinada liberdade em relação ao seu corpo. Então, no estado de êxtase, essa liberdade ela ainda é maior, a ponto que os irmãos nos orientam que, no estado sonambúlico, o espírito ele anda em giro, né, pelos mundos terrestres. No estado de êxtase, este espírito, por ter mais liberdade, ele penetra em um mundo desconhecido, um mundo de espíritos bem menos materializados, né, de espíritos eternos. De espíritos etéreos. Desculpa. Questão 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E os espíritos respondem. Ele vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, de onde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Então, os irmãos, os espíritos já nos orientam aqui, complementando a questão anterior, que o espírito sobre a ação do êxtase, ele consegue penetrar a mundos mais superiores. E, diante desse desprendimento, ele tem até o desejo de lá permanecer, né? Mas, diante desse desejo, né, vamos ver nas questões para frente, ele é impedido, porque se ele ainda se encontra encarnado, ele tem questões materiais a serem resolvidas aqui, e que ainda não pode habitar esses mundos. E uma outra informação, uma outra orientação que nos dá aqui, que ainda, né, mesmo com todo esse desprendimento maior em relação ao sonambulismo, ainda existe um mundo que ainda é inacessível a esse espírito sobre a ação do êxtase, porque ele ainda não adquiriu, né, uma purificação a ponto de poder habitar, de poder visualizar um mundo, uma purificação maior. Questão 441. Só complementando, inacessíveis porque a condição de podermos habitar o mundo mais superior, o mundo superior, ela está referente ao grau de pureza do espírito, ao grau de evolução que esse espírito, né, já conseguiu alcançar. 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Os espíritos respondem. Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prende à Terra. Bom, irmãos, os irmãos espirituais orientam aqui a Kardec, responde a Kardec que o espírito se esforça por desatar os laços que o prendem à Terra. Então, uma vez que esse espírito, né, ele manifesta esse desejo, né, e até fala sinceramente essa vontade, né, por que não retém esse instinto de conservação? O que os irmãos estão falando dizer aqui? Né? Por que ainda, vamos imaginar a nossa situação aqui hoje, espíritos encarnados, para a gente fazer uma analogia, né? O que seria desatar esses laços que nos prendem aqui à Terra? Sabemos que nós temos ainda muitas questões a serem resolvidas, né? Ainda trazemos, né, em nossa bagagem espiritual sentimentos que precisam ser trabalhados, sentimento de orgulho, de egoísmo, né? Ainda não desenvolvemos o amor de uma maneira mais ampla que precisamos desenvolver. E as questões materiais ainda falam muito alto, né? Ainda tem um peso muito forte em nossa condição de espírito ainda.
Então, precisamos estar todo o tempo buscando esse entendimento, né? Realizar todo esse trabalho de transformação. Precisamos, a cada dia, pensar que precisamos trabalhar com o nosso espírito. Precisamos, a cada dia, buscar ser melhor do que fomos antes, do que fomos no dia de ontem, né? Avaliar quais são as nossas tendências, quais são os nossos gostos, né? Já sabemos que, né, já temos uma orientação evangélica, que aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então, quais tesouros estamos guardando em nossos corações? Hoje, com esse entendimento, né, que a doutrina espírita nos possibilita, que somos espíritos eternos, que estamos aqui vivenciando uma condição material para aprendizado, para quitação de débito, né, sabendo, lembrando sempre que a Terra é um hospital, é uma escola. Que trabalho de aperfeiçoamento estamos fazendo em nós mesmos? Para que possamos estar, como os espíritos orientaram aqui, desatando esses nós que nos prende aqui a um planeta ainda de provas e expiações. Sabemos que o trabalho, né, de transformação se resume a gente alcançar ser esse homem de bem que muito o Evangelho nos ensina, né? Temos ali no Evangelho, né, um manual, né, de ajuda para que possamos nos tornar um homem de bem e estarmos a cada dia desatando esses laços que aqui nos prendem, né? E sabemos que esse trabalho é vasto. Vamos conseguir esse trabalho, realizar esse trabalho de uma maneira mais eficiente, de uma única encarnação. Hoje, né, a doutrina espírita nos possibilita esse conhecimento e um pouco desse saber de como precisamos atuar. Mas é um esforço que precisamos fazer diariamente. Esse trabalho da reforma íntima, né, de combater esse bom combate. O que seria isso? O que seria combater o bom combate? É o trabalho para melhorar a nós mesmos. Só nós temos essa condição de estar identificando quais são as nossas más tendências, o que precisamos estar trabalhando em nós. Os estudos, os ensinamentos, né, os escritos nos auxiliam, mas se não fizermos uso desses ensinamentos, do que adiantar? Né? Íamos, né, apreciar essas belas palavras, não vamos nos ficar encantados, mas o trabalho de aperfeiçoamento ele é individual e precisamos, né, traçar um objetivo. E hoje acredito que, né, muitos dos irmãos têm esse sentimento que a doutrina espírita traz esse consolo, traz essa forma de agir. Né? Já nos diz Kardec, né, que a gente precisa a todo tempo entender que precisamos nos amar uns aos outros, mas se for necessário a instrução também. Então, entendemos que só através da compreensão e entendimento das realidades é que vamos permitir, né, a esse acesso, como foi falado nas questões, na questão, a mundos mais elevados. Né? Vamos dar continuidade na questão 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Então, o que Kardec pergunta? Se o estático ficasse por sua conta, né, sem nenhuma intervenção de espíritos mais evoluídos, de espíritos superiores, ele poderia deixar definitivamente seu corpo? E os espíritos respondem: perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que é preciso se torna chamado a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consiste em partir a cadeia que tem preso ao planeta Terra. Então, ao visualizar esses mundos mais evoluídos, evidentemente, na condição de desprendimento do corpo, o estático tem lá a vontade de ficar, e pode até ficar, poderá até perfeitamente, né, como diz aqui,
na resposta dos espíritos, desencarnar, morrer. Mas sabendo que, como falei lá no início, se estar aqui encarnado significa que tem contas a ajustar, tem débitos, tem ensinamentos, né? Tem aprendizados a serem realizados, e como já sabemos, né? Toda encarnação ela é planejada com um objetivo, né? E que o rompimento desse laço, né? O rompimento dessa encarnação por qualquer razão irresponsável, vamos nos tornar ainda mais presos a este mundo, né? Então, terá que se voltar. Então, por isso que os Espíritos orientam aqui. Por isso é preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a esse mundo. Então, mostrando a esse Espírito que tem necessidade em estar aqui. Me lembro aqui de uma passagem do estudo de terça-feira, onde algumas mães foram levadas até o plano espiritual para estar realizando trabalhos com algumas crianças, com alguns espíritos que foram filhos em outras encarnações ou nas encarnações presentes, né? E que lá, ao contato com aquele mundo, com aquela situação, elas, né, tiveram ali até a vontade de ficar, mas acompanhadas dos instrutores espirituais, elas foram levadas novamente ao lar, porque não poderia se romper esse lar, tinham questões a serem acertadas aqui no planeta onde ela se encontrava. Irmãos, não falei no início, mas o nosso chat se encontra aberto. Qualquer pergunta, pode sentir à vontade em fazer e tentaremos responder. Questão 443. Pretendendo que lhe é dado ver as coisas que, evidentemente, são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Bom, os Espíritos respondem. O que o estático vê é real para ele. Mas, como o seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideia de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, existem coisas que o estático pretende ver, mas que são produtos da sua imaginação, como foi questionado por Kardec. Então, já sabemos que a matéria, ela limita o espírito, né? E, assim, o entendimento das coisas espirituais. Então, de acordo com a percepção espiritual, né? E numa linguagem menos material, terá o estático, esse espírito que tem essa capacidade do êxtase, ele terá uma condição de melhor entender, de melhor se colocar, de melhor passar aquilo que ele está vendo, que ele está conseguindo visualizar, se ele conseguir já ter o conhecimento e esse desprendimento das coisas terrenas, não deixando que essas tendências, né, que a influência da matéria, possa assumir um papel de maior importância, né, na sua visualização. Né? Questão 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Então, mais uma vez, complementando aqui a questão anterior, já se coloca que quando se tem
quando o espírito, nessa condição, se tem a vontade de descobrir, vamos colocar assim, segredos, ele tem a vontade de penetrar no que ainda não é lhe dado o direito de saber, que são conhecimentos que pretendem aí a espíritos mais superiores, que pertencem à providência divina, ele corre esse risco de estar de estar relatando erros, né? Porque sabemos que qualquer sentimento de exaltação são sentimentos ainda que são provenientes da matéria, né? Provenientes da condição material, e aí, nesse momento, né, se deixar despertar pela curiosidade, principalmente de buscar esse conhecimento de coisas que ainda não são lhe dado o direito de saber, é que ele pode estar se enganando, né? Pode não estar fazendo uma colocação de uma maneira a ser mais aproveitada e ainda ser influenciado por espíritos, né, inferiores que tendem a fasciná-lo, né? Melhor explicando essa questão, eu vou me reportar aqui a questão 455, onde se inicia aqui um resumo teórico dessas questões, tanto do sonambulismo como da êxtase, e que melhor explica só um minutinho. Pelo na questão na próxima questão aqui, demonstra uma melhor explicação. Deixa eu dar continuidade na questão 455. Na 445. Que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação à vida futura? Os espíritos respondem: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará aclaramento demais um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Então, os espíritos aqui já não nos orientam que antes esses fenômenos do sonambulismo e do êxtase, né, os sonâmbulos e os estáticos podem acessar muitos segredos da natureza espiritual, porém, compatível com a sua condição evolutiva. Nesses estados de sonambulismo e êxtase, regride-se a memória e se descobre as vidas passadas, podendo rever seus feitos na sua origem. Essas faculdades quebram o véu que encobre recuadas eras. Então, observamos que os espíritos aqui já nos orientam, né, que mediante esses fenômenos, né, o homem consegue, o espírito encarnado consegue intervir as suas vidas passadas, né, e ter também um aclaramento da vida espiritual. Já mostra ali nesses fenômenos, né, Kardec fala muito bem isso aqui, já mostrando que, né, se houvesse ainda alguma dúvida da vida espiritual, por esses fenômenos, essas dúvidas seriam totalmente eliminadas, né, o que já permite um melhor entendimento, né, das questões espirituais, uma vez que o espírito já traz informações, né, que nos permite estar analisando, né, fazendo uma busca em nosso interior de situações que podem estar sendo melhoradas, né, aprendidas com a análise desses relatos, né, uma vez que podem ser aplicados em nossas vidas. Questão 446. Poderiam tais fenômenos adequar as ideias materialistas? Os espíritos respondem:
Aqueles que os estudar de boa fé, sem prevenções, não poderá ser materialista nem ateu. Então, já observamos aqui uma orientação, né? Uma vez analisado, né, de uma maneira sem nenhum preconceito anterior, né? Uma análise feita de boa fé, quem consegue alcançar essa compreensão entende que as questões materiais, elas são passageiras, são meios para que possamos alcançar um determinado objetivo, que é a nossa evolução, mas que as questões materiais não são o principal. Então, se esses fenômenos fossem estudados com honestidade e boa fé, nunca a criatura será materialista, nem ateia, porque trazem a certeza da outra vida além da carne. Então, irmãos, possamos estar analisando quantas questões, se pararmos para analisar o passado, e também na atualidade ainda acontece pelo desconhecimento ou pela falta de observação, pela uma análise mais criteriosa da nossa vida, né? De uma amplitude maior daquilo que falei lá no início, né? Do que realmente somos e do que realmente estamos fazendo aqui nesse mundo material. Quantas dores poderiam ser evitadas, né? Quantas dificuldades poderiam ser sanadas diante de um mundo onde observamos que tem toda uma condição de ser melhor para os seus habitantes, onde pessoas não necessitariam estar passando por determinados sofrimentos, por determinadas faltas, ou, né, terem essas faltas amenizadas, sabendo que tudo tem, né, aí a vontade de Deus, mas o quanto poderia estar sendo realizado se já tivéssemos hoje essa consciência espiritual mais avançada. Entendemos que, né, já ouvimos em muitos estudos, né, muito já avançamos nas questões materiais, muito já aprendemos, mas muito mais proveito poderíamos estar tirando hoje desse aprendizado intelectual se o aprendizado espiritual tivesse numa linha equitativa, né, com o conhecimento material. Se o homem já tivesse conseguido evoluir espiritualmente da mesma forma que evoluiu materialmente. Quantas dores poderiam estar sendo evitadas? Quantos desperdícios poderiam estar sendo evitados? Né? A questão da poluição hoje que temos no nosso planeta. O homem é um ser que ainda polui a casa em que mora, né? Com toda uma tecnologia para poluir menos, né? Dá um exemplo aqui, ainda insiste em poluir, ainda insiste em degradar a própria casa em que mora e que certamente terá consequências muito dolorosas ainda no futuro. Isso tudo por quê? Por ainda entender que é um ser, né? Por ainda entender ou por ainda não colocar sua reflexão de uma melhor maneira, que estamos vivenciando uma experiência espiritual. Mas chegará um dia em que essas situações não mais acontecerão, né? E seremos, né, todos despertados realmente de uma maneira mais produtiva. Bom, vamos iniciar agora o próximo item, onde fala da dupla vista na questão 447. O fenômeno em que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Os espíritos respondem: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, diferentemente
os espíritos já nos orientam, já respondem para a gente que tanto o sonho como o sonambulismo, né, eles são processo de emancipação da alma. Só que o sonho e o sonambulismo há, né, por assim dizer, um desprendimento. E a dupla vista, ela acontece, né, vamos estar estudando mais questões aqui para frente, de uma forma ainda em estado de vigília. E aí, como falei antes, na questão 455, no resumo teórico, traz para a gente mais uma orientação que diz aqui o seguinte: a emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, a dupla vista ela acontece no estado de vigília, né? E não de forma adormecida, como se dá no sonambulismo, de forma de desprendimento, como se dá no sonho e no sonambulismo. Questão 448. É permanente a segunda vista? Os espíritos, Kardec pergunta. A faculdade é, o exercício não. Em mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Então, dando aqui uma parada, mais uma vez, aborda a questão da materialidade, né? Em mundos menos material que o nosso, essa comunicação ela se dá através do pensamento, né? Ainda que nós sabemos, nós temos aqui o corpo, né? O corpo material, ele nos impede, ele limita o espírito em muito nas suas capacidades. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, já nos orienta aqui, assim, que a faculdade ela é permanente, mas o exercício não. Um exemplo que a gente podemos estar dando aqui, um escritor, por exemplo, existe a faculdade, né? Existe a faculdade de escrever, mas ali é a vontade que ele pode imprimir e fazer o escrever ou não. – 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. A mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de buena dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e que a chamamos de visão. Então, sabemos que existem pessoas que têm essa condição, né, de estar fazendo esse tipo de leituras, que são ledoras de mão, né, como foi colocado aqui, mas que essa faculdade ela pode ser, né, ela pode ser feita a uso ou não, basta que seja ativada pela vontade, né? E chamamos até, né, como colocou no final aqui, né? E chamamos aqui, damos o nome de visão.
mas é uma faculdade que ela pode ser usada ou não. Depende da vontade da pessoa, do espírito encarnado que tem essa condição, que tem essa característica. Questão 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Os espíritos respondem: sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, sabemos aqui, o trabalho, seja em qualquer situação, ele resulta o progresso, né? E cada vez mais que se trabalha com o objetivo de estar fazendo bem, de estar usando determinada faculdade para o bem, para a ajuda ao próximo, essa faculdade, né? Esse objetivo, ele terá um fim útil, terá uma condição de melhor ser empregado, de melhor ser desenvolvido. Tem uma subpergunta aqui no item A. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, os espíritos respondem: o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são refratários. Então, sabemos, né, que é uma capacidade do espírito, né, tanto o sonambulismo, como o estático, como a dupla vista, é uma capacidade, né, quando o espírito, né, vai se reencarnar, como foi falado no passado, aquele corpo, ele é preparado, ele tem uma questão do organismo, né, que ele, né, vai ter essa ou determinada capacidade com o objetivo de estar se ajudando e ajudando também ao próximo, né? Então, o organismo influencia, né, tanto que se pararmos para olhar à nossa volta, tem organismo, né, tem pessoas encarnadas que não têm essas características. 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Os espíritos respondem: por semelhança da organização que se transmite como a outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. Então, como sabemos, né, temos famílias que, né, não, por exemplo, quando tem uma pessoa que tem a mediunidade ostensiva, por exemplo, tem irmãos que também têm essa característica, né? E um outro ponto muito colocado aqui, depois que ele finaliza a questão dizendo: depois a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, né? Podemos exemplificar, né? Uma vez que temos a condição de estar estudando, vamos tomar, por exemplo, a doutrina espírita, e conseguimos estar passando esse conhecimento não só para os nossos filhos, mas para pessoas que convivem conosco, né? Observamos que, ao permitir, né, ao colocar essa educação para as pessoas, né, observamos que há um desenvolvimento não só do conhecimento, mas como da condição espiritual também. Então, é uma faculdade que pode ser desenvolvida através da educação e através do conhecimento. Porque se não tiver esse conhecimento, pode ser até usar de uma maneira refratária, impedir que esse conhecimento, né, possa ser desenvolvido. Vamos pensar novamente na mediunidade. Quando não se trabalha, quando não se tem o conhecimento, se procura desenvolver essa mediunidade, observamos aí quantos médiuns não conseguem desenvolver, não conseguem aprender, né? E pode ficar uma faculdade, né, não desenvolvida, veio com um propósito de ajuda, de conhecimento, de evolução, mas por não ter tido a educação através do conhecimento, fica como
uma faculdade não desenvolvida, né? E que certamente será uma perda para esse espírito que veio com essa condição. Por isso, mais uma vez, a gente está, né, observando não só para efeitos de mediunidade, mas para efeitos de educação, as pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas esses espíritos que nós temos a tutela, que nós temos a guarda, que nós temos a obrigação de estar direcionando eles em suas vidas. Questão 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Os espíritos respondem: a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Não podemos observar a pessoa, né? Temos relatos de pessoas quando está próximo a desencarnar, quando está no leito, né, doente, né, onde se observa que as forças físicas já estão se exaurindo, já começa a apresentar visões do plano espiritual, já tem o pressentimento do próprio desencarne. Né? Então, diante de uma situação de perigo, né, de desencarne, mas de doença, mas também de perigo, como vamos ver na nota logo abaixo, essa segunda vista pode ser desenvolvida. Logo a nota aqui abaixo. Nas épocas de crise e de calamidade, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Que seria superexcitação moral, né? Situações que nos colocam a enxergar a vida de uma maneira mais aclarada, né? Se permite entender a necessidade do próximo, a colocar para nós a colocar em prática aquilo de melhor que a gente tem, né? Os nossos bons sentimentos. E ele conclui dizendo aqui: parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Então, não só a doutrina espírita, mas como são situações que são comentadas por outras religiões, por outros credos religiosos, aonde se colocam, né, esse pressentimento do perigo. Não vemos isso somente na doutrina espírita, mas vemos em pessoas comuns e pessoas de outras religiões que têm essa condição de estar pressentindo uma determinada situação. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Os espíritos respondem: nem sempre consideram isso coisa perfeitamente natural, e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, já nos responde os irmãos espirituais que nem sempre, né? E que é uma capacidade tão comum para quem a tem, que ele considera que até as pessoas que não têm essa capacidade, as têm, elas conseguem estar achando, elas veem determinada situação e entendem que todos estão vendo, né? Por ser uma coisa natural, por ser uma coisa, né, que ela vê de uma maneira normal, para ela é normal e entende que todos também estão vendo. Questão 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de que algumas pessoas que, sem nada apresentar de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Os espíritos respondem:
é sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, já nos coloca aqui, mais uma vez, a condição de se observar o nosso entorno, a nossa vida, né? Essa capacidade de quem tem aqui a dupla vista, de uma maneira menos materializada, de olhar de uma maneira mais espiritualizada para a vida. Então, consegue se ver a vida de uma outra forma, de uma forma mais espiritual. Mais uma vez, a gente pode observar que, quando ainda, né, estamos muito materializados, muito envoltos com as coisas materiais, pouco observamos a nossa volta. Pouco observamos a ação da providência divina em nossas vidas. Mas, à medida que vamos, né, nos permitindo evoluir, nos permitindo buscar esse entendimento de que somos espíritos, né? Mas não só buscar, mas nos sentir como seres espirituais, vamos cada vez mais desenvolvendo esse sentimento. Né? Possamos, né, dar o exemplo aqui da dupla vista, mas nós, como espíritos, que possamos não ter nenhuma dessas capacidades que foram descritas aqui, mas esse nosso olhar, que podemos estar desenvolvendo através do estudo, através, né, de nos conhecermos melhor, através da meditação, através de buscar essa ligação cada vez mais com a natureza, com a divindade, a gente conseguirá, né, desenvolver em nós essa percepção espiritual. O contrário, se muito envolto às coisas materiais, muito envolto aqui na Terra, nas questões físicas, deixamos, às vezes, de passar, né, situações que muito nos engrandeceriam como espírito, como pessoa, né, e que nos permitiriam muito mais aproveitar melhor esse momento em que aqui estamos vivendo. Na subquestão, na letra A da mesma questão. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar presciência das coisas? Os espíritos respondem: pode também dar os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existam em todos os graus ou em alguns somente. Então, é uma faculdade que ela tem determinados graus, né? Pessoas que podem ter elas ser desenvolvidas de uma maneira bem ostensiva, né? Como pode ter pessoas, né? Pode ter espíritos encarnados que têm uma limitação, né? Pode ser dado a questão de pressentimento, de entender que determinada coisa determinada situação vai acontecer ou não, como pode também já ter esse entendimento de um entendimento prévio de determinadas situações. Bom, irmãos, terminamos aqui esse item na questão 454. O próximo aqui é o resumo teórico, onde vai falar do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, mas falta 1 minuto para as 9. Eu vou estar encerrando aqui o estudo de hoje. E na semana que vem será dada continuidade a esse estudo para o fechamento desse capítulo. Eu ia perguntar mais uma vez se alguém tem alguma pergunta, para que possamos estar promovendo o encerramento do estudo de hoje. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos, né? Possamos estar cada vez mais imbuídos desse sentimento de que somos espíritos eternos e buscar esse aperfeiçoamento diário, essa conexão com a divindade, essa conexão com a natureza, essa busca de ser cada vez mais melhor hoje do que ontem. É importante que tenhamos essa reflexão diária. Vou chamar agora o nosso hino e a nossa prece final. Uma boa noite a todos.
Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Toma, Jesus, a minha mão, quero contigo caminhar. Toma, Jesus, a minha vida, com todo amor eu vim lhe entregar. Toma, Jesus, meu coração, pois só a ti desejo amar. Toma, Jesus, meus sentimentos, tudo de mim desejo te dar. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Manda teu Espírito, Jesus, vem inflamar meu coração com teu amor. Quero da água e do Espírito nascer, nova pessoa no Senhor. Querido Pai Celestial, de amor e bondade, onde nos ama sem cobranças, aguardando paciente o nosso despertar, deixando a cada um de nós a execução do nosso livre-arbítrio, tentando nos alertar que quanto mais nos comprometermos com nossas ações equivocadas, o prejuízo será o nosso próprio. É por isso, Senhor, que estamos sempre te buscando. Primeiro, porque somos teus filhos e te amamos. Segundo, porque as nossas idealizações perante a vida ainda é muito vacilante. Desejamos ser bons, corretos,
fiéis, e de repente nos é colocado em momento que somos testados. E quando vamos refletir, não foi assim passado esse teste com tanto louvor. Acabamos sendo influenciados de alguma forma e poderíamos ter agido um pouco diferente, esquecendo o que temos aprendido com os nossos estudos e com o nosso querido irmão maior Jesus. Então, Jesus, pedimos que nos envolva em teu amor santo e puro, e assim a gente possa continuar nossa jornada com equilíbrio e procurando nos vigiar para que tenhamos condições de receber os bons conselhos dos nossos irmãos espirituais e a todos aqueles que nos amam, encarnados e desencarnados. E assim, nós também possamos ser útil a alguns de nossos irmãos. Abençoa nossa noite, Senhor. Paz, luz, amor, bondade, caridade para todos nós. Que assim seja, Senhor.